Essa aula eu vou falar para você de sepse e choque séptico. Começando então com o caso, paciente do sexo feminino de 72 anos, que foi encontrada, entre aspas, passando mal em casa há 2 horas. Então não tinha nenhuma história, nenhuma queixa muito específica. A família que falou. Então, de história, essa paciente sem antecedentes mórbidos, não usava nenhuma medicação e foi encontrada há cerca de 2 horas em casa, pálida, confusa, extremidades frias, trazida então para o hospital. Então nós estamos diante do quê? De uma paciente que tem aspecto grave, uma paciente confusa, fria, extremidades, pálida. Então aspecto grave sempre o quê? Oxigênio, monitor e veia, para todos os pacientes com aspecto grave. Vou fazer duas coisas, oxigênio, monitor e veia e os 5 dados, sendo 2 cardíacos e 3 respiratórios. Os 2 cardíacos, pressão e frequência. Então de pressão 80/50, frequência cardíaca de 105, respiratório, frequência respiratória de 30, saturação arterial de O2 94 em ar ambiente, ausculta pulmonar limpa. Ou seja, um paciente que está hipotenso, frequência um pouco aumentada, frequência respiratória está bastante aumentada, está saturando bem, ou seja, a troca aparentemente aqui está boa de oxigênio, e a ausculta pulmonar está limpa, ou seja, sem repercussão pulmonar. Então, uma hipotensão grave sem repercussão pulmonar. Então, nós temos que ver, diante dos choques, eu tenho 4 tipos principais de choque: hipovolêmico, obstrutivo, distributivo ou cardiogênico. Eu já falei que tem pulmões limpos, então eu já descarto o cardiogênico, onde eu teria uma congestão pulmonar. E às vezes eu nem consigo ver muito bem essa congestão, ausculta, mas o paciente não vai estar saturando normal. Sem engurgitamento jugular, diminui também a chance de ser um choque do tipo obstrutivo, e que seria embolia pulmonar, tamponamento cardíaco. E além disso, para a embolia, ela está saturando bem também para estar chocada e com embolia. Então nós estamos diante principalmente do hipovolêmico e distributivo. Do hipovolêmico, quem viu essa paciente até ontem, os familiares, ela não estava tendo diarreia, estava alimentando normal, a ingesta hídrica estava normal. E agora ela não foi encontrada nem com diarreia, nem com alguma perda sanguínea. Diminui muito a chance de ser um hipovolêmico. Por outro lado, aumenta muito a chance de ser um distributivo, onde o nosso maior representante é a sepse. Contribuindo um pouco com isso, ela tinha uma temperatura de 38,5 graus Celsius. Então, estou pensando na sepse. Qualquer infecção que eu penso, eu tenho que ver se tem, então, SIRS, que é Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, que nada mais é do que 2 desses dados. Então, frequência cardíaca maior que 90, ela tinha, então já tem um dado. Temperatura menor que 36 ou maior que 38, ela tem também, então 2 dados. Frequência respiratória maior que 20, né? Então, ou aumentou bastante a amplitude, né? Ventilou muito e com isso caiu o CO2, menor que 32. Os dois mostrando aumento de frequência ou amplitude respiratória. Ela tem frequência cardíaca, então ela já tem 3 dados. Eu não preciso nem do critério hematológico. O hematológico seria o quê? Glóbulos brancos maior que 12.000 ou menor que 4.000 ou mais que 10% de formas jovens. Então isso aqui eu vou ter na hora que chegar meu hemograma. Então eu estou diante nessa paciente de uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Se a isso eu somar um foco infeccioso, eu tenho o quê então? Eu tenho uma sepse. Foco infeccioso. Quando passou, que é uma paciente que está chocada, então eu preciso intervenção tudo rápida nela. Peguei acesso central, as minhas condutas não podem perder tempo em relação. Eu posso ir providenciando o acesso central, mas eu tenho que ir resolvendo com o acesso periférico por enquanto. E na hora que eu passei a sonda vesical, veio o quê? Aspecto purulento. Então é o provável foco infeccioso. Então estou diante de uma sepse. Se a isso somar má perfusão, então, por exemplo, igual essa paciente tinha rebaixamento de consciência, pode ser por má perfusão. Estava com bastante fria e extremidades muito mal perfundidas, redução de volume de diurese, tudo é má perfusão. Então, estou diante então de uma sepse grave. Se a isso se somar então hipotensão, eu estou diante de um choque séptico. Então, esses dois nós vamos abordar muito semelhante: sepse grave e choque séptico. Então, o que nós vamos fazer? Soro fisiológico, 40 ml por quilo. O paciente está com pulmão limpo, posso fazer soro. Devo fazer soro. Isso se eu receber esse paciente nas primeiras 6 horas, ou se eu não tiver essa informação, claro. 40 ml, é um paciente de 60 quilos, 6 vezes 4, 24, 2,5 litros mais ou menos foi feito. Junto com isso, iniciar o antibiótico, de preferência na primeira hora que essa paciente chegar no hospital no máximo. Colhi as culturas, hemocultura e urocultura, e iniciei o antibiótico.
Então, independente de função renal, a primeira dose vai ser dose total. Depois a gente pode corrigir no segundo dia para a função renal. Mas eu escolho de acordo com o provável foco. E passei volume, tudo periférico. E vou providenciar um central. Pressão venosa central. Se ela estiver baixa ou normal. Se ela estiver baixa, então cabe mais volume ainda. Então vou fazer soro fisiológico até levar essa pressão venosa central ao normal. Certo? E depois disso, eu estando com a PVC adequada, eu vou ver como é que está a pressão arterial média. Pressão arterial média nós também vamos dicotomizar aqui. Então sempre eu vou dividir em dois grupos. Menor que 65 mm de mercúrio ou maior que 65. Menor que 65, então estou hipotenso, já otimizei volume, eu já fiz aqueles 40 ml por quilo iniciais e otimizei agora baseado na PVC. Então vai ser mais difícil fazer mais volume. Então agora eu preciso iniciar com um vasoconstrictor, dopamina ou noradrenalina. Cheguei então agora com a pressão média maior que 65. Então agora eu vou ver o que? Saturação venosa central de oxigênio. Aquela colhida lá no catéter venoso central. É a única que vale. Colhida lá no catéter venoso central. Vou analisar como é que está. Ela dá uma ideia de débito cardíaco para a gente. Então, quando está maior que 70%, então eu já otimizei o débito cardíaco. Quando está menor que 70%, provavelmente o débito está baixo. Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso melhorar a oxigenação tecidual. O débito está baixo. Aí eu vou analisar a hemoglobina do paciente. Se for maior que 10, tudo bem, mantém. Se for menor que 10, eu vou fazer transfusão com o objetivo de ficar próximo de 10. E vou reanalisar, então, como que está a minha nova saturação venosa central. Ela pode estar 70% e está resolvido, ou se tiver menor que 70%, significa o quê? Débito baixo. Tem outras situações, mas eu quero que vocês aprendam a interpretar a saturação venosa central, que dá para ver na segunda aula de gasometria. Então, saturação venosa central vocês vão interpretar como débito cardíaco. Menor que 70, débito baixo. Já otimizei volume. Então agora eu preciso aumentar a força de contração, dou butamina. Se eu chegar a 70%, ficou maior que 70%, então eu já otimizei o débito. Então já otimizei volume, já otimizei pressão e tenho certeza que o meu débito está adequado. Então eu cheguei no meu objetivo. E esse paciente, obviamente, já recebeu o antibiótico. Agora, pode ser que depois de tudo isso aqui, ainda continua com um débito baixo. Então, eu não consigo aumentar o débito. Eu já otimizei volume, otimizei pressão, otimizei hemoglobina, já dei o inotrópico e mesmo assim está baixo. Então, está difícil aumentar a oferta de oxigênio. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu não cheguei no meu objetivo. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Se eu não cheguei no meu objetivo, eu tenho que diminuir o consumo de oxigênio. Não consigo aumentar a oferta. Vou diminuir, então, o consumo. Como que eu faço isso? Sedação e ventilação mecânica do paciente. Então, esse aqui que foi mostrado como Early Go, que o objetivo na sepse e choque sepse são as primeiras 6 horas. Nessa fase, eu tenho que ser muito agressivo em termos de volume. Eu tenho que chegar a fazer muito volume, que vocês viram lá, 40 ml por quilo, depois ver com PVC se eu consigo fazer mais, tentar fazer o máximo possível, né? Então, para chegar numa pressão arterial média boa, né, maior que 65. Mesmo depois que eu cheguei numa pressão média, eu preciso ver como é que está a oxigenação. Então, eu preciso ter uma ideia de débito cardíaco. Então, não basta o que a gente chama de macrohemodinâmica, só os níveis de pressão. Eu preciso ver como é que está a oferta e o consumo de oxigênio. Então, eu preciso escolher um agaso nesse acesso central, ver como é que está a saturação venosa central. Hemoglobina eu otimizo se necessário, e depois que eu fiz tudo, eu acompanho também pela diurese, que tem que ficar maior que 0,5 ml por quilo por hora. Então, esse era o objetivo dessa aula. Lembrar, então, quando pensar na sepse e atingir o Early Go, o objetivo bem precoce aqui, das primeiras 6 horas do tratamento, otimizando o volume. E isso aí tem o protocolo também que vocês podem imprimir em PDF, que às vezes fica mais fácil a conduta, para a gente abordar e ser mais agressivo nessas primeiras 6 horas, que isso melhora bastante o prognóstico do meu paciente.